As negociações preparatórias para a COP30 aconteceram nas 2 últimas semanas na Alemanha e terminaram ontem. Representantes de 200 nações discutiram documentos que vão servir de base para as negociações que vão acontecer em novembro no Pará. Mais especialistas avaliam que o Brasil não conseguiu destravar agendas fundamentais na conferência alemã. Bom, quem chega para analisar esse tema é o especialista em adaptação climática, o Ricardo Sodré. Ricardo, boa tarde, seja muito bem-vindo sempre ao Conexão. Boa tarde, é um prazer estar aqui falando com vocês. Ricardo, acho que é legal a gente explicar o seguinte, quando a COP acontece, quando acontecer tudo lá em Belém, na verdade é o resultado de um trabalho de várias reuniões que vem acontecendo durante o ano, não é? Por isso que a gente fala que essas reuniões são tão importantes, para ver o que realmente pode sair no acordo lá do final do ano, não é? Sim, os temas são levados, para as discussões e tem temas que são mais aprofundados e tem temas que são mais debatidos, O que nós vemos é que está se tentando materializar, eu diria, alguns temas muito específicos que passam pela adaptação climática, ações, que afetam realmente as populações menos favorecidas pela mudança climática. Então, está se tentando fazer com que a COP saia com ações concretas. Isso que é muito importante, sair um pouco do âmbito mais de discussões, mas mais para ações concretas. Que, aliás, Ricardo, é um ponto que sempre é levantado, Muito se fala e pouco se faz, até porque é preciso ter investimento, nessa área. Eu acho que é muito importante envolver o sistema financeiro. O sistema financeiro ainda ele não detectou o retorno que ele tem sobre programas de adaptação climática, Então, tem que ter envolvido a esfera federal, o governo, a iniciativa privada, para que quando você investe em sistemas de alerta, para que você dê tempo hábil para a população não sair de uma enchente, como a gente está vendo aí, são sistemas que eles vão trazer um benefício para a população, mas o sistema financeiro tem que olhar isso, como é que ele vai ter um retorno, para ele abraçar essa causa de uma maneira mais robusta do que está sendo feito até hoje. Isso vai passar por a gente ter que olhar como que a gente monitora, como é que a gente cria dados, para que a gente olhe qual o benefício que trouxe, esse sistema de alerta mais robusto, esses pontos de monitoramento mais abrangentes do que nós temos hoje, para que isso realmente crie programas baseados em fatos, em dados. Pois é, e quando a gente começa a ir para um lado mais objetivo, até para que ações concretas acontecem, é preciso ter justamente os dados concretos, E aí você avalia que esse foi um dos impasses, por exemplo, quando a gente tenta definir a questão de indicadores de progresso e financiamentos mais específicos? Eu acredito que sim, Muito se fala sobre nossos créditos de carbono, mas nós sabemos que se nós paramos de emitir, se o mundo parar de emitir, ainda nós vamos ter 30 anos, 40 anos para que a temperatura volte ao estado inicial. Então, para isso, nós temos que criar programas, para que as pessoas, os governos, a iniciativa privada se adaptem às operações, as pessoas se adaptem ao modo de viver, dentro desse novo clima, Mas ainda nós não temos pontos concretos para isso, nós não temos fatos concretos, porque falta pontos de análise e de monitoramento, falta pontos de dados, para que isso seja levado, e o incentivo para que os grandes grupos financeiros tenham um retorno, à medida que investem nessas iniciativas. Isso ainda tem que ser um ponto focal da COP para que se saia com uma carta clara de intenções aplicáveis, principalmente olhando as comunidades menos favorecidas. Eu começaria por aí. Pois é, um outro ponto que eu acho muito interessante a gente trazer aqui é o seguinte: o Brasil é referência em relação aos biocombustíveis, os combustíveis verdes.
Mas, de uma forma geral, o mundo ainda é muito dependente, né, de combustíveis fósseis. E essa é uma questão muito complicada quando a gente olha para o aquecimento global, não é? Então, pelo que a gente está acompanhando nas discussões, a gente está muito longe ainda de abandonar esse combustível mais poluente. Nós estamos distantes porque ainda é um combustível mais barato, né? Porque nós estamos olhando sempre o curto prazo. Né? Então, quando nós olhamos o curto prazo, o combustível fóssil é mais barato do que a energia eólica, a energia solar, né? E ele é mais fácil de se locomover, estocar, né? Utilizar. Né? Então, nós estamos mais prontos para isso. Mas porque nós olhamos o curto prazo, né? E nós temos que ter, como instituição, governo, um olhar mais para o longo prazo. Como é que a gente vai cuidar do planeta a partir de 2100, né? Então, se nós não mudarmos o olhar para mais longo prazo, ainda a gente não consegue colocar no mesmo parâmetro o valor do investimento num combustível fóssil ou numa energia alternativa, né? Renovável. Pois é, e a gente está num momento realmente que as mudanças climáticas são uma realidade, né? Então, havia uma esperança, né, de que esse momento complicado, né, que tem gente morrendo, tem gente tendo prejuízo por conta do clima, não só no Brasil, mas mundo afora, né, que houvesse uma maior sensibilização. Por isso, a expectativa em relação a essa COP é muito maior. Como que você avalia, né, o papel do Brasil até agora, hein, até neste momento? Eu avalio positivo. O Brasil ele está tendo muito empenho, né, para provar que a COP ela não vai ser apenas mais uma COP, mas vai ser uma COP divisora de águas. Né? O Brasil está assumindo o papel de líder nas mudanças climáticas. Né? Eu tenho conversado com muitos líderes, tanto do governo quanto da iniciativa privada, que estão liderando a COP. Né? Tá tendo bastante envolvimento, né, do governo, mas é um tema, né, muito complexo, que envolve muitos setores. Né? O Brasil, por causa do evento que aconteceu no Rio Grande do Sul ano passado, entrou como um país que tem evento climático extremo, então tem muita coisa para se fazer aqui. Né? Porque nós não nos preparamos, como outros países que tinham eventos climáticos extremos, para nos proteger, para ter alertas em tempo hábil para salvar a vida das populações. Né? Entender também o efeito das mudanças climáticas na qualidade do ar. Né? Nós temos exemplos que rodoanéis foram construídos e tiraram poluentes de regiões muito populosas, e isso diminuiu óbitos em relação a quando tinha o rodoanel. Então, tem muita coisa para se fazer e o Brasil está começando a se empenhar, mas realmente é só um começo. O que é mais importante é criar uma agenda que ela não pare na COP, né? Que ela seja só o pontapé inicial. Exato. Vamos seguir acompanhando e torcendo realmente para que saiam decisões práticas dessa COP. Muito obrigada pela análise, uma boa tarde, um ótimo fim de semana. Obrigado, boa tarde, bom final de semana para todos.